Fã do horror, continuamos com o nosso especial 100 anos de horror, em que eu estou trazendo, segundo a minha própria opinião, os 100 melhores filmes de todos os tempos. Lembre-se, eles estão em ordem cronológica e são 10 filmes de cada década. E agora a gente chegou finalmente nos anos 90. E você quer saber quais são os meus filmes preferidos dos anos 90? Pois bem, então fique comigo logo depois da vinheta, mas antes não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar a notificação e também seguir a gente lá no Instagram. Daqui a pouco tô de volta. Bom, um resumo dos anos 90 é que ele foi marcado por uma saturação de um monte de porcaria e de filme de baixo orçamento produzido, sendo lançado direct to video, um monte de continuações dos filmes dos anos 80, isso somado com uma geração do vazio, né, e que não tinha nada o que temer, ou seja, caiu o mundo de Berlim, nem os Estados Unidos nem a União Soviética se explodiram nos anos 80, então a gente tentou uma década em que as pessoas não tinham mais medo, não tinham o que temer. Então o que aconteceu? Os produtores de Hollywood, né, os grandes diretores, não queriam mais fazer filme de terror, não queriam mais investir nesse tipo de filme que com certeza poderia ser um fracasso de bilheteria e um fracasso de crítica também, exceto eles estavam abordando mais cinemões baseados na literatura, como o Frankenstein de Mary Shelley, Drácula de Bram Stoker, Entrevista com o Vampiro e afins, e o cinema de terror foi quase obliterado na década de 90. Apesar que os anos 90 começaram muito bem, obrigado, graças a O Silêncio dos Inocentes de 1991, o primeiro filme dessa nossa lista. Bom, para começo de conversa, temos que dizer que O Silêncio dos Inocentes ganhou 5 Oscars naquele ano e as 5 principais categorias da premiação da Academia, que foi filme, roteiro adaptado do livro de Thomas Harris, a direção para o Jonathan Demme, melhor atriz para Jodie Foster e, obviamente, melhor ator para Anthony Hopkins, que deu vida a Hannibal Lecter. And the Oscar goes to The Silence of the Lambs. Ted Tally for The Silence of the Lambs. To Jonathan Demme for Silence of the Lambs. Jodie Foster, The Silence of the Lambs. Anthony Hopkins in The Silence of the Lambs. Além de ser o terceiro filme inspirado na infame vida de Ed Gein, né? Aqui no caso de Buffalo Bill, que é o sequestrador e assassino de mulheres, no qual Clarice Starling está em seu encalço e utiliza a ajuda do Dr. Lecter. Curiosidade é que mesmo tendo levado o careca dourado de melhor ator para casa, Anthony Hopkins aparece só em 17 dos 118 minutos de O Silêncio dos Inocentes, né? Mas o suficiente para ser uma das interpretações mais icônicas e criar um dos principais vilões do cinema. E vale lembrar também que o personagem já tinha aparecido num filme anterior, de 1986, chamado Caçador de Assassinos, do Michael Mann, em que ele é interpretado por Brian Cox, mas ele tem o nome de Dr. Lecter. Sem Gaia, que o segundo filme da lista é Fome Animal, de 1992, dirigido por Peter Jackson, muito antes dele ir para a Terra-média e dirigir O Senhor dos Anéis. O que acontece quando um macaco-rato da Sumatra, infectado, morde uma velha senhora num zoológico e começa a transmitir uma pandemia que vai transformando as pessoas em zumbi em Wellington, na capital da Nova Zelândia? Fome Animal, splat escatológico, um dos maiores exemplos do cinema trash, do cinema bagaceiro ali dos anos 90 e um clássico que passava no cine trash da Band, O Terror das Tardes. Para aqueles que têm estômago forte, Fome Animal tem uma série de cenas escatológicas ao extremo e alguns dos momentos mais nojentos e mais memoráveis e mais porra louca do cinema de terror, né? Uma curiosidade é que foram usados mais de 1000 litros de sangue de porco durante as filmagens e mais da metade dele foi usado só na fatídica cena do cortador de grama, né? E na Suécia, quando você alugasse o VHS de Fome Animal, eles davam junto para você levar para sua casa um saquinho de vômito. O terceiro lugar é A Beira da Loucura, de 1994, uma verdadeira ode à obra de H.P. Lovecraft, dirigido por ninguém menos do que John Carpenter. Sem dúvida também um dos mais interessantes e originais filmes de terror dos anos 90 e foi um sopro de alívio, de frescor no meio de tanta porcaria que era feito e lançada durante aquele período. Cheio de metáforas, labirintos psíquicos, quase como um pesadelo onírico, digno dos textos do Rei do Indizível, traz Sam Neill, né, interpretando um investigador que precisa descobrir o paradeiro de um escritor de terror chamado Sutter Kane, que segundo eles mesmos vende mais do que Stephen King.
e que deixa um rastro de tragédia por trás, porque as pessoas que começam a ler seu livro começam a enlouquecer e matar as outras pessoas. Em quarto lugar, Pelo Amor e Pela Morte, de 1994, baseado no famoso fumetti, que são os quadrinhos italianos Dylan Dog, do Tiziano Scavi, onde Michele Soavi nos mostra um filme em que um coveiro lida com uma hecatombe zumbi no cemitério em que ele trabalha, né? Só que o maior medo não é o medo de morrer nesse filme, mas sim o medo de continuar vivo no meio de uma situação tão apática e tão desinteressante quanto foi ali a metade dos anos 90. Comédia de terror de zumbis, Pelo Amor e Pela Morte é o reflexo da sociedade vazia dos anos 90, né? Francisco Della Morte, né, que é o coveiro, ele vive seus dias completamente zumbificado, né, vivendo naquela maior alienação, sem estar preocupado com o que vai acontecer, sem nenhuma perspectiva futura, sem esperanças, só vivendo o seu dia a dia sem graça. E Della Morte está se lixando, ele não tem pretensão nenhuma de nada, tanto que ele fala que ele só leu 2 livros em toda a sua vida e um ele não terminou, que era A Lista Telefônica. E Michele Soavi fez Pelo Amor e Pela Morte o canto do cisne do cinema de terror italiano. Em quinto lugar, de 1995, Seven, Os 7 Crimes Capitais, a obra-prima, o thriller máximo de David Fincher. O diretor nos traz o seu serial killer que mata baseado na Bíblia, na religião, ou seja, os crimes dele são baseados nos 7 pecados capitais, que ele é investigado pela dupla, né? A dobradinha entre Brad Pitt e Morgan Freeman, que estão numa química perfeita. O clima soturno, nihilista, chuvoso e imundo criado pelo diretor, as mortes cruelmente executadas e planejadas, a narrativa impressionante, o roteiro inteligente e aquele final avassalador, e contando obviamente com Nine Inch Nails na trilha sonora, faz de Seven, Os 7 Crimes Capitais um thriller imbatível, e até hoje ele tá lá no hall da fama dos melhores filmes de todos os tempos, sem dúvida, e ali um dos marcos dos anos 90. Foi só em 1996, com Pânico, que o Wes Craven salvou o cinema de terror da obliteração, do ostracismo, e deu uma nova vida, um novo gás para esse gênero que tanto amamos. Junto com o roteirista Kevin Williamson, oriundo dos seriados de TV, e ele pegou o filme perfeito para a geração MTV e conseguiu trazer de volta o interesse do público adolescente no cinema de terror. Ele reinventou o slasher. O filme foi um sucesso de bilheteria, criou mais um dos movie maniacs famosos, né? Mais um desses assassinos que entraram no panteão do cinema de terror, que é o Ghostface, e além de tudo presta uma belíssima homenagem aos slasher movies dos anos 80 que o próprio Craven ajudou a construir lá com A Hora do Pesadelo. Curiosidade é que a máscara do Ghostface foi baseado na famosa obra do Edward Munch, O Grito. Só que aqui no Brasil ele se perdeu na tradução PTBR, uma vez que o filme, que em inglês chama Scream, aqui acabou ganhando o nome de Pânico. Vai entender. Olha, nada, absolutamente nada consegue superar a experiência de ver a Sadako saindo da televisão pela primeira vez em Ringu, O Chamado, de 1998, e o nosso 7º filme da lista, que colocou o Japão na trilha do gênero, né, do terror, e eternalizou para sempre a figura da menina cabeluda, a maldição do fantasma japonês metendo medo em muita gente. Baseado no livro de Koji Suzuki, uma espécie de Stephen King oriental, o produtor Takashi Ishii e o diretor Hideo Nakata criaram a pedra angular do horror japonês e uma das mais emblemáticas e assustadoras fitas do século XX. Tudo isso por causa de uma menina que saiu do fundo do poço para matar em 7 dias. Em 8º lugar, Audition, de 1998. A gente segue na Terra do Sol Nascente, onde Takashi Miike ditava lá as regras do cinema japonês transgressor, ultraviolento e fetichista. Da hora, né? Um ódio à desilusão, Audition é o filme onde um produtor de TV se apaixona por uma tímida garota que não é aquilo que ela aparenta. Vale muito pelo seu plot twist. O filme ele começa de um jeito, né, que parece um dramalhão, né, até a sua metade. Um filme todo sensível e emotivo. Depois ele descarrila e tem uma das cenas de torturas mais pesadas e impactantes da história do cinema. Em 9º lugar, A Bruxa de Blair, de 1999, que é na verdade uma testemunha ocular de seu tempo e reflete o mais perfeito zeitgeist da sua época. Tudo muito novo e realmente assustador naquele final de década, né? Onde uma pesada campanha de marketing e com a ajuda da internet, dos fóruns e do boca a boca, né? Afinal, todo mundo que viveu aquele tempo lembra da questão das fitas encontradas, né? E de que era real a história de que
Aqueles cinegrafistas tinham se perdido na floresta de Burkittsville, em Maryland, e a gente ia assistir exatamente o que havia sido encontrado. Ou seja, pelo próprio nome já diz, né? Ali foi o grande pontapé inicial do found footage como nós conhecemos hoje. E ele subverteu a ordem natural do cinema de terror, porque ele tirou da segurança da poltrona do espectador e colocou como POV, junto com os personagens desesperados no meio da floresta, em que você estava vivendo com eles exatamente aquilo que eles estavam passando. Você via e ouvia o que os personagens estavam vivendo naquele momento, e nunca nada parecido havia sido feito no cinema de terror. Uma curiosidade é que os atores, eles foram jogados no meio da floresta, só com partes dos roteiros em um GPS. Os diretores não diziam para eles o que ia acontecer direito, o que ia ter nos dias de filmagem, e eles iam se filmando, né? E os próprios diretores ajudavam a construir aquele clima, tipo, mudando as coisas de lugar, durante a noite ficavam chacoalhando as barracas deles. Então, muitas das reações que eles têm naquele filme são de pavor real. O último lugar da lista é O Sexto Sentido, de 1999, o filme que foi um marco do terror. Não existe outra palavra para dizer para ele do que um clássico ali do final dos anos 90. Fez o público voltar a ter interesse no terror psicológico, no terror sobre fantasmas. Ele catapultou a carreira de M. Night Shyamalan, né? Afinal, aquele plot twist, aquela reviravolta no final, se tornaria uma marca registrada do diretor e foi um dos maiores sucessos de bilheteria daquele ano. A dobradinha melancólica entre o Bruce Willis e o Haley Joel Osment, amparado também por outra atuação poderosa da Toni Collette, inclusive a criação de uma das frases mais célebres do cinema de terror, que é "Eu vejo pessoas mortas", fez uma década que começou lá embaixo encerrar com chave de ouro. Uma curiosidade é que O Sexto Sentido faturou mais de 600 milhões de dólares de bilheteria no mundo inteiro. Ele foi o segundo filme mais visto de 1999 nos Estados Unidos, só perdeu para Star Wars Episódio 1, A Ameaça Fantasma, ganhou inclusive de Matrix, e aqui no Brasil ele foi o filme mais visto daquele ano. Isso porque as pessoas iam assistir de novo o filme por causa do final, porque eles queriam ver todas as dicas e deixas que Shyamalan deixou durante o longa-metragem e parar pra pensar: porra, como eu não descobri isso antes? No próximo vídeo a gente vai entrar no novo século, temos aí mais 2 vídeos, mais 2 décadas, 2000 e 2010. Se você quiser ficar ligado, já sabe, né? Inscreva-se no canal, ative a notificação, segue a gente também lá no Instagram. Gostou? Compartilha aí. O que você acha do cinema dos anos 90? Tem algum filme que estaria na sua lista que não entrou na minha? Comenta aí também e fique ligado, volte comigo para os próximos vídeos que estamos entrando na reta final. Até lá!